Bom dia, pessoal. Seguinte, nosso grupo está apresentando no formato de gravação por alguns detalhes que ocorreram. Os alunos que irão apresentar hoje, o João Daniel e o Vitor Paião, Mariana Sonsim, felizmente, né, ela foi transferida e podemos começar. A importância celular, proteínas e cristais. O que são proteínas? São micromoléculas orgânicas que apresentam a capacidade de atuar em conjunto com íons ou outras moléculas orgânicas, sendo responsáveis por inúmeros fenômenos observados nos seres vivos, e por conseguinte, têm um papel de destaque dentro do processo biológico. São formados com cadeias de aminoácidos. Funções. As proteínas determinam a forma da estrutura das células e coordenam quase todos os processos vitais. As funções das proteínas são específicas, e cada uma delas permite à célula manter sua integridade, defender-se de agentes externos, reparar danos, controlar e regular funções celulares. Proteínas e suas estruturas. Participam da estruturação dos tecidos, servindo como filamentos de suporte, cabos ou lâminas para fornecer proteção e resistência a estruturas biológicas. Exemplos: temos as glicoproteínas, que fazem parte das membranas celulares, e o colágeno, que é uma proteína altamente resistente a tensões. Nessa imagem, temos um exemplo de cristais de oxalato de cálcio. Primeiramente, bom dia, eu me chamo João Daniel e eu vou falar um pouco sobre o local de ocorrência na célula e no vegetal. Cristais. Os cristais eles são encontrados no suco celular do vacúolo, que se formam através do acúmulo de compostos que se encontram com concentração elevada, podendo conter substâncias orgânicas e inorgânicas. Como exemplos de substâncias inorgânicas, temos os íons, como os cálcios, potássio, cloro, sódio e fósforo. O vacúolo comumente contém pigmentos, açúcares e ácidos orgânicos e aminoácidos. Os cristais de oxalato de cálcio, o qual foi mostrado a imagem anteriormente, são formados no metabolismo vegetal e armazenados no vacúolo das células. Os cristais de oxalato de cálcio apresentam-se de várias formas e são contidos em células denominadas de idioblastos cristalíferos, sendo os tipos mais frequentes denominados de monocristais, drusas, rafites e areias cristalinas. Ao lado direito podemos observar a imagem de um vacúolo. Célula. Muitos sólidos e alguns líquidos cristalinos têm um arranjo tridimensional regular, repetitivo e de átomos conhecido como estrutura cristalina ou treliça cristalina. Por outro lado, o sólido amorfo é um tipo de material sólido, como o vidro, que carece de uma estrutura de repetição de longo alcance. Muitas das propriedades físicas, ópticas e elétricas de sólidos ou líquidos cristalinos estão intimamente relacionadas à estrutura do cristal. As unidades repetidas de uma estrutura cristalina, que são compostas de caixas pequenas ou outras formas tridimensionais, são chamadas de células. O processo de cristalização de uma célula ela possui dois principais eventos: através da nucleação, onde as moléculas se reúnem em grupos de maneira definida, que são chamadas de clusters. Os clusters eles precisam ser estáveis nas condições experimentais atuais para atingir o tamanho crítico do cluster, ou eles serão redissolvidos. O cristal será desfeito. E o segundo principal evento é o crescimento de cristais. Os núcleos que alcançaram com sucesso o tamanho crítico do cluster começam a aumentar de tamanho.
O crescimento de cristais é um processo dinâmico, com átomos precipitando da solução e sendo redissolvidos. Os químicos da cristalização geralmente visam atingir objetivos de alta pureza e alto rendimento, usando apenas técnicas de cristalização de resfriamento controlado. Muitos compostos podem existir em múltiplas estruturas cristalinas, um fenômeno conhecido como polimorfismo, e podem ter diferentes propriedades físicas, como ponto de fusão, forma, taxa de dissolução e entre outras propriedades. Exemplos de cristalização. Um material ele pode ser cristalizado de forma artificialmente e rapidamente ou naturalmente e de baixa escala de tempo. Exemplo de cristalização natural e lenta. Formação de floco de neve, cristalização de mel em uma jarra, formação de estalactite e estalagmite, deposição de cristal de pedras preciosas. Exemplos de cristalização artificial incluem cristais de açúcar em uma jarra, produção de pedras sintéticas e outros tipos de cristalizações artificiais. Métodos de cristalização no vegetal. Antes, é importante entender que, muito além da maneira como ocorre o processo de cristalização, outros fatores podem influenciar na decisão de escolha do melhor método à obtenção dos resultados desejados. Vegetal, ele possui um método por secagem osmótica. Nessa técnica, ocorre a transferência de líquidos de uma solução menos concentrada em açúcares, o alimento para uma solução mais concentrada de calda de açúcar. Desse modo, o teor de açúcar no produto é aumentado significativamente. Existe também o método de cristalização por fervura no vegetal. Outra maneira de induzir a cristalização muito utilizada em doces como o brigadeiro é a evaporação da água contida na solução da sacarose e açúcar pela fervura. Agora, um tema bastante importante é a importância ambiental e socioeconômica da cristalização de proteínas. Para esse estudo do mercado, surgiu estudos sobre a cristalização de proteínas abrem caminhos para a descoberta de novas drogas. O projeto da USP, que se desenvolve no laboratório de cristalografia de proteínas do Instituto de Física da USP, São Carlos, está sendo apoiada pela FAPESP, investiu mais de 300 mil entre auxílio a bolsistas e apoio à pesquisa. O objetivo é conhecer a estrutura tridimensional molecular dessas proteínas por meio do processo de cristalização, obter melhores cristais e, assim, informações mais precisas que levem às drogas mais potentes e com menos efeitos colaterais. Uma proteína, extraída da semente da jaca com potencial e aplicação no combate a infecções são uma das drogas que podem ser descobertas. Outra também é a proteína do Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de Chagas, além de uma outra extraída do feijão de espécie camaratu, que pode ser usada ao combate de câncer. Se for conhecida a estrutura de proteínas-alvo que são vitais para os causadores de doenças, podemos desenhar compostos à chamada modelagem molecular de Fanacos, que se encaixa exatamente nessa estrutura com grande afinidade e com vantagem de serem altamente específicos para a proteína-alvo, o que evita sensivelmente os possíveis efeitos colaterais causados pela droga. Cristalografia, modelagem molecular e planejamento de substâncias de interesse biológico. É a de planejamento de novos fármacos baseado em estruturas de proteínas-alvo, ou seja, uma metodologia de descoberta de novas drogas que se baseia na inibição ou estimulação da atividade biológica de macromoléculas, proteínas ou ácidos nucleicos, DNA e
RNA responsáveis por várias doenças. E por isso, hoje, né, tudo e encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção e é isso aí. E essas são as referências que nós usamos para realizar o trabalho. Muito obrigado pela atenção.